faz todos os dias com oração. Vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Meu amado, meu Rei, meu soberano, o Senhor é tudo. E o Senhor é de todos que o veem, o entendem como Senhor das suas vidas. E aqueles que são do Senhor vão tendo as vidas mudadas, transformadas e ganham graciosamente, sem pagar nada, a vida eterna. Se estiverem vivos quando do evento arrebatamento, serão todos arrebatados. Se já tiverem sido levados pela morte física, serão ressuscitados e ganharão um corpo exatamente igual ao corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Essa é a nossa grande, maior esperança. E nós te glorificamos. Rendemos ao Senhor graças, agradecimentos, honra, glórias, porque o Senhor é bom. E o Senhor está aguardando, esperando, porque ainda existem pessoas que precisam entregar as suas vidas. E entregarão. E entregarão e se salvarão. E existem aqueles que não se salvarão. Existem aqueles que acham que são salvos, mas não são. Não sou eu, não somos nós que definimos isso, é o próprio Senhor Deus. Estamos também nesta manhã de quinta-feira. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos aceite novamente como adoradores do Senhor. Fala conosco. Abre o nosso entendimento. Sê propício a nós. Poderoso, gracioso nome do Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre justiça. Justiça. Se você abrir aí no provérbio, no livro dos provérbios, provérbio 15, verso 9, Velho Testamento, colado logo depois ali de Salmos. Provérbio de número 15, verso de número 9. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça.
Se Deus quer que sigamos a justiça, o que a gente vai dizer disso que está escrito aqui na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 7. Convidar você para ler isso aí comigo também. Romanos, capítulo 3, eu falei 7, mas não é 7, é 10. Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Se ninguém é justo, então quem pode realmente buscar a justiça? Isso que a gente leu lá em Provérbios, e isso que a gente lê em Romanos, então é contraditório? É claro que não. Não é contraditório, não. Eu vou trazer aqui conceitos sobre justiça. Aquilo que o direito fala da justiça. O direito diz, Márcio, que a justiça é um conceito análogo, por analogia de relação ou atribuição. Em sentido direto e próprio, significa a virtude ou a vontade constante de dar a cada um o seu direito. A rigor, só podem ser justas ou injustas as ações humanas. Junto, você vai ver que existe a justiça convencional, a justiça distributiva, reparativa, a justiça comutativa, aí nós vamos por aí afora, justiça social. Existem outros conceitos de justiça. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Bíblia fala muito de justiça. Então nós precisamos saber sobre o assunto. Porque senão nós vamos falar de uma coisa que a gente não sabe, não entende, não compreende. Eu não compreendo, então não dá para falar disso. Precisamos compreender para a gente poder falar, né? Justiça, na verdade, eu estou com um problema na internet, estou só avisando aí os irmãos, não posso fazer nada. Estou com aquele espalhador de internet aí que o irmão me deu, mas o problema acho que é, né, um sinal que está chegando aqui em casa. Então, queridos e queridas em Cristo, no conceito bíblico, falei do conceito do direito, agora no conceito bíblico, justiça é retidão. Justiça é santidade divina. No conceito bíblico, justiça, por causa disso que diz aqui que não há um justo, nenhum sequer. Porque justiça no conceito bíblico é ser aceitável a Deus e ser
impossibilitado por ele. Por causa disso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Porque o padrão de justiça para Deus é definido pelo próprio Deus, que é a própria justiça. Dizer, por exemplo, não sei nem se pode falar isso, né? De repente você aí, espero que não, né? Porque eu estou aqui comparando a justiça do direito com a justiça de Deus, né? A justiça do direito não se usa como padrão, enquanto que Deus é o padrão para se definir justiça, porque Ele é a verdadeira justiça, enquanto a justiça do direito é falha. Tanto é que a representativa da justiça é uma deusa, né, com uma venda nos olhos e uma balança. Diz que ela é cega. Não sei. Acho que enxerga por debaixo da venda. Então, a menos que Deus seja o verdadeiro autor da justiça, a gente nunca vai possuir a verdadeira justiça. Por quê? Porque nenhuma qualidade, esforço, vai resultar em justiça verdadeira. Quem é que nunca discordou da justiça? A gente tem que seguir, mas muitas vezes nós não concordamos. Você concorda quando alguém, sei lá, isso acontece muito, a pessoa é presa, é detida, e na audiência de custódia ela é solta. A gente fala, mas como que pode? Esse sujeito solto, aí ele vai aprontar. E depois a gente acaba sabendo que ele realmente aprontou. Quem é que não discorda dessas saidinhas de presos, não é? Acho que a maioria discorda. Quem é que não discorda do sujeito ser condenado a 30 anos e cumprir 10? Quem é que não discorda desses milionários estarem em prisão domiciliar, sendo que a casa dessas pessoas são verdadeiros resorts? Né? Quem é que não? A maioria de nós discorda disso. Mas nós temos que cumprir. Ser justo aos olhos de Deus é estar bem com Deus. E isso passa também, se for o caso, de você fazer cumprir a lei dos homens. No caso dos agentes da lei, tem que se fazer cumprir devidamente a lei dos homens, para você estar bem com Deus. João capítulo 15, versículos 1 e 2, diz que um coração que está bem com Deus resulta em uma vida que dá fruto. E aí, Gálatas 5, né? Depois vai trazer uma lista desses frutos. Eu não posso dizer que sim e nem que não.
Será que esses agentes, essas pessoas que devem fazer cumprir a lei, que julgam, eu não sei. Cada um é que sabe da sua vida. Dão esses frutos? Um substituto comum da justiça é a justiça própria. A justiça própria é o oposto do que Deus deseja. A justiça própria faz uma lista de regras e fica feliz por estar se saindo bem. Em justiça própria é quando a gente se compara com as outras pessoas e vê quão bom a gente é. Isso é justiça própria. É isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 23, versículos 27 ao 28, irmã, se você eu sei que é chato a gente estar assistindo e de repente cai a conexão, vai lá para o nosso site ministériograçaepaz.com.br, você não vai ver, você vai ouvir, mas não vai cair. Agora aqui pelo Facebook eu estou vendo que está caindo, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Então, a justiça própria é isso que Jesus condena aqui em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados de branco, que por fora se mostram bonitos, mas interiormente estão cheios de podridão, de ossos de mortos. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos seus próprios olhos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Do que Jesus está falando aqui? Da justiça própria, da justiça que nós temos quando a gente olha para os outros, a gente se vê melhor, se vê mais isso, mais aquilo outro. Então, buscar a justiça significa que a gente, no nosso estado pecaminoso, a gente não agrada a Deus. Isso quer dizer buscar a justiça. Vamos entender mais uma vez. Este conceito é bíblico, não é um conceito do direito. Está claro isso? Eu quero buscar a justiça, eu vou lutar a favor da justiça. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que, como pecador, sem perdão e sem salvação, eu não consigo. Primeiro eu tenho que me arrepender dos meus pecados, pedir perdão, receber o perdão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É isso que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 8.
Entendeu? Estou falando, expliquei o que é justiça no direito e agora estou explicando da justiça bíblica, justiça de Deus. Porque no final, o Nelson, é para Deus que nós vamos prestar contas. Você pode prestar contas para o soldado, para o polícia, para o delegado, para o juiz, para o promotor. Você pode. Mas você vai prestar contas mesmo no final, é para Deus. Então a gente precisa parar. Atenção. Eu não estou determinando, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E eu não estou falando você precisa. Eu estou dizendo nós, a gente. Nós precisamos buscar a misericórdia de Deus ao invés de ficar justificando o que fazemos com boas ações. Isso que a gente falou ontem também, ontem nós falamos disso, que a nossa mente, falamos ontem de Romanos 12, né? A nossa mente precisa ser transformada. Romanos 12:2. Transformada em quê? Transformada na imagem do Filho, na imagem de Cristo. Romanos 8:29. Eu preparei aqui, eu acho que semana que vem a gente vai falar um pouco disso, né? Como é que acontecia a salvação no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, as pessoas eram declaradas justas quando elas criam em Deus e agiam de acordo com o amado Espírito Santo de Deus sobre o povo, judeus e gentios. Você sabe, né? O ensino bíblico diz que todo aquele que antes do derramar do Espírito Santo, ou até o derramar do Espírito Santo, as pessoas buscavam a justiça como? Guardando a lei de Deus. Andando humildemente com Deus. Está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ninguém era justificado pela obediência de regras, mas pela fé que capacitava essas pessoas a obedecerem a Deus. Romanos 3:20. Da mesma forma, hoje nós somos justificados pela fé que nos leva a Cristo Jesus. Romanos 3:28, 5:1, Romanos 10:10. Leia os endereços bíblicos que eu vou passando. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo me ajuda a agradá-lo. Me ajuda a estar mais próximo do Senhor. Está lá em Colossenses 3. Quando qualquer pessoa se achega
a Cristo pela fé, o Espírito Santo de Deus é que nos capacita, nos dá condição de buscar a justiça. Leia aí Atos, capítulo 2, versículo 38. Aí você vai encontrar uma indicação dizendo assim, para a gente andar no Espírito. Gálatas 5,16. O que é andar no Espírito? As denominações pentecostais têm um entendimento até curioso desta passagem. Andar no Espírito. Para eles, andar no Espírito são essas loucuras aí. Não, andar no Espírito das coisas comuns aos homens e se render à vontade de Cristo. Isso é andar no Espírito. Isso é andar no Espírito. A gente começa a entender que a verdadeira justiça começa com uma humildade piedosa. Isso está lá no Salmo 25, no verso 90. Mas tem coisa na Bíblia que eu não entendo, alguém pode estar dizendo, né? Pensando. Esse negócio de andar com humildade piedosa, o que é isso? É você ter a consciência plena. Lembra ontem que eu falei que a Bíblia se autorresponde? Por exemplo, você tem essa dúvida, o que é andar em humildade piedosa? Isso aí está lá em Salmo, né? Salmo 25, verso 90. A resposta está em João, capítulo 15, versículo 15. É você ter a consciência plena e total que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não somos nada. Você pode ser o que você quiser, você pode ter o maior título, honrarias, você pode ter a maior fortuna, o maior prestígio, você pode chegar em qualquer lugar e ser reconhecido, as pessoas puxarem a cadeira para você sentar, esticar o tapete vermelho para você passar. Você pode chegar num restaurante, olha quem chegou ali, todo mundo quer te servir, tudo bem, é bom. Mas você tem que entender que se você não tiver Cristo, isso não vale nada. Isso é uma humildade, negócio de consciência, né? É a consciência dos nossos próprios pecados e falhas. Porque quem está está te servindo, quem está esticando o tapete, está fazendo isso porque tem obrigação de fazê-lo. Não porque você seja melhor, mas porque o trabalho exige, porque a função exige, a sociedade. Essa gente, o que é difícil das pessoas entenderem isso? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Hoje nós estamos sofrendo aqui com essa internet, né? Hoje nós estamos aqui numa luta. Mas nós vamos até o final. Não é fácil. Tem gente que luta a vida inteira pela glória,
para ser reconhecido, para ser famoso, né? E depois, quanta gente, né? Eu conheço alguns, quando conseguem, ficam insuportáveis. Mas você sabe o que é isso? Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Uma camisa branca que estiver suja, ela vai parecer branca ao lado de uma camisa escura. Você entendeu? Uma camisa branca suja parece branca ao lado de uma camisa escura. Mas quando você pega esta camisa branca suja e compara ela com a neve, aí você vai ver que essa camisa branca está suja. Ou quando você pega essa camisa branca suja e não compara com uma camisa escura, mas você compara com uma camisa branquinha, limpinha, aí você vê que a camisa branca está suja. O que quer dizer isso? Eu não entendi muito bem o que você falou. Eu entendi, mas o que quer dizer? Quer dizer que o orgulho e a justiça própria não permanecem na presença de um Deus santo. Deus é santo. Deus é a neve, nesse caso. Deus é a camisa branca limpa, nesse caso. E a gente ouve toda hora as pessoas pedindo justiça, pedindo justiça. Ah, agora eu só quero justiça. É claro que às vezes a gente não entende, né, as decisões tomadas, mas a gente é obrigado a obedecer. A gente também não obedece por livre e espontânea vontade, porque a gente é obrigado. Porque a gente não tem acesso. Enfim. A busca da justiça começa quando um coração humilde busca a presença contínua de Deus. Não só quando estamos carentes, necessitados, né? Falsas de Feliz Natal, não sei o quê. Buscar Deus não é só em festividade. É difícil as pessoas entenderem isso, porque elas foram ensinadas diferentes, né? Buscar Deus não é para ir numa denominação, ninguém busca Deus. O culto é para adorar a Deus. E primeiro, então, fechando com este hoje de justiça, o coração Bíblia apresenta para a gente sobre justiça. É isso. É uma pena que hoje a nossa internet aqui está um verdadeiro bagaço. Mas eu não posso fazer nada, aí não tenho o que fazer. Está ruim, está muito ruim. Mas eu creio que você conseguiu captar mais sobre justiça, sobre, né, justiça do direito, justiça de Deus. E que você tenha que você crie, exercite esse hábito de buscar a Deus e as coisas do alto continuamente. Querido, amado,
poderosíssimo Deus, por compaixão, continua falando com cada um de nós um pouco mais sobre esse assunto. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia. Senhor, que este assunto justiça fique um pouco mais claro na nossa mente. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós a instrução que vem do Senhor. Esta é a oração que eu apresento a Ti, por mim